Olá! Hoje vamos gravar o nosso 18º episódio do podcast Conversação. Ih, quase errei. Eu achei que já tava indo. Já, mas ela corta e vai de novo. Corta e vai de novo. Não vou cortar nada, vamos seguir, porque hoje eu quero que seja um bate-papo bem informal. Eu quero que seja algo bem leve. Eu escolhi o tema homossexualidade exatamente pra gente quebrar preconceito, quebrar tabus, contar histórias e de uma forma bem leve e descontraída. A gente, através de relatos pessoais e também de conhecimento técnico, né, a gente consiga ajudar o máximo de pessoas que estão nos escutando. Aquelas pessoas que se sentem em conflito em relação ao seu direcionamento. Posso falar assim? Ao seu direcionamento sexual. Orientação sexual. Agora já vou fazer um parênteses sobre isso. E também aquelas pessoas que estão convivendo com amigos, familiares, né, que percebem esse conflito e que não se sentem à vontade em ajudar, em acolher, e que muitas vezes são preconceituosos, agressivos e acabam piorando todo esse contexto. Eu tô aqui hoje, tá, como uma pessoa sem um conhecimento técnico aprofundado sobre o tema. Eu vim bem como telespectadora, tá? E também como uma simpatizante, assim, totalmente simpatizante, porque vocês sabem, eu tenho horror de preconceito. Eu acho que quanto mais a gente conseguir expor esses temas, né, de uma forma super aberta mesmo, para o maior número de pessoas nos escutar, se sentir acolhido, se sentir ajudado, né, melhor. Então, se eu errar qualquer colocação, qualquer termo, qualquer posicionamento, me corrijam, porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre falar coisas erradas de forma preconceituosa e por falta, né, de conhecimento técnico mesmo sobre o assunto. E eu tô aqui para aprender junto com todo mundo, tá? Então, por favor, me corrijam. Bom, vou deixar que se apresentem. Trouxe a mãe e psicóloga pra gente conversar sobre orientação sexual. Mãe, porque a gente sempre conversou muito dentro de casa sobre isso, sempre tive total liberdade para conseguir trocar isso contigo. E profissional, porque sei que tu trabalha com desenvolvimento infantil, que tu trabalha muito também com adolescentes, né, que sentem muito esse conflito e muitas vezes não sabem como lidar, não sabem com quem trocar, assim como os pais de adolescentes, né, que também ficam assustados. E trouxe o Léo e a Nath, não com o lado profissional, mas como um convite pessoal para que a gente possa fazer essa troca também. Então, se apresentem. Então, Cristiane, mais uma vez, psicóloga e mãe da Andressa. Também vim para trocar e para aprender com vocês, né? Adorei o convite quando a Andressa me convidou. E estou aqui para somar um pouquinho, como ela disse, trabalho com desenvolvimento e comportamento humano, trabalho com adolescentes. Infelizmente, a gente ainda tem que trazer como um assunto que ainda está em polêmica, né, no século XXI, uma coisa que é tão natural da nossa natureza humana e animal, mas eu acho que a gente vai poder trocar sobre isso, passar um pouco mais de informação, esclarecimento, e espero que muitas pessoas possam se identificar e que estejam passando por alguma dificuldade, onde não tem diálogo com a família e não pode contar muitas vezes com os amigos, enfim, que eles possam se apoiar na nossa conversa e ajudar todos eles. Então, eu sou a Natália, segunda vez aqui. Hoje eu não estou como psiquiatra, quer dizer, não tem como não trazer a psiquiatra junto, né? Mas hoje estou aqui mais como Natália, pessoa física, para poder trazer um pouquinho da minha experiência também e o que tiver de questões que a psiquiatria pode ajudar também, né? Vou estar aqui. Mas lembrando que a gente não está falando sobre doença, né? Não estamos falando sobre nada desse tipo, estamos falando sobre sexualidade humana, orientação sexual e não sobre doença, né? Já há muito tempo está muito claro que não tem nada a ver com doença, então deixa a Natália psiquiatra lá no consultório e daí hoje eu estou aqui, Natália, pessoa física. Olá, eu sou o Leonardo, estou pela segunda vez aqui também, muito obrigado pelo convite. Eu sou graduando em nutrição e hoje eu vim como um homem gay para falar sobre as minhas experiências e vivência pessoal. Então vamos lá, e foi com o Léo que surgiu essa ideia. Eu disse, a gente estava conversando nas nossas reuniões semanais, né? Eu disse, Léo, ele estava contando uma história pessoal, mais adiante a gente traz esse relato sobre a homofobia. E eu disse, Léo, eu acho que é um assunto importante da gente trazer para o podcast, porque
num mundo onde a gente hoje tenta tanto combater preconceito, né, tanto ter liberdade de expressão, ainda existe tanto choque quando se fala sobre homossexualidade, né? Como nós vínhamos discutindo antes do programa, eu acho que muitas pessoas com falta de conhecimento, com falta de cultura, ainda confundem muito a homossexualidade com promiscuidade e enxergam como se fosse algo sujo, né? Algo que vai ferir, de certa forma, aquela pessoa. E aí entram até outros contextos que muitas vezes quem se sente tão agredido, né, é quem tem alguns conflitos, inclusive internos, mal resolvidos em relação a isso. Mas aí isso é outro ponto, a psicóloga depois se quiser entrar nesse contexto. Mas o que me causa muita estranheza, assim, ainda é ver como existe uma revolta. E eu não estou falando só de pessoas mais velhas, né? Que muitas vezes não tiveram tanto contato com essa liberdade de expressão, mas pessoas jovens também, que ainda assim existe tanto preconceito, tanto na forma de lidar, quanto de verbalizar, quanto na forma de chamar atenção ou de conviver. E acho que vocês até podem falar depois um pouco sobre isso, como foi e como é a reação de amigos próximos, né? Família nem se fala quando se expõe a isso. Mas eu quero começar com uma pergunta, que eu acho que a sociedade que não tem esse conhecimento se faz, e acho que é interessante a gente já começar com essa reflexão. A homossexualidade, ela é genética e as pessoas, elas nascem gay, ou isso pode ser descoberto ao longo da vida? Tá. Bom, assim como a gente está falando do ser humano, né? O ser humano é um animal e muito complexo. Então, essa coisa já de definir não é, né? A gente tem essa mania dicotômica, né? Dia, noite, preto, branco, bom e mal. Eu acho que quando a gente fala do humano, animal humano, a complexidade é muito maior. Tá? Os estudos não chegaram ainda a um gen gay, né, como a gente fala, né? Não existe lá um gen tal, e sim uma complexidade de comportamentos, até números genes, não um só, né? Isso, os estudos ainda não avançaram muito, ainda é uma incógnita. Estão fazendo estudos, inclusive, com gêmeos, né? Os gêmeos que o irmão é ou a irmã não é, enfim. Então, eu acho que a gente tem que primeiro parar com essa dicotomia de ter que taxar uma coisa. A gente tem que entender que o animal humano ele é complexo. E nessa complexidade tem a genética, o meio, o ambiente, a sociedade, o grupo que se desenvolve, enfim. E eu gosto muito também de trazer para a fala, eu quero que vocês me ajudem, né, na colocação, claro, que a gente tem que definir, né, o que é sexualidade humana, inerente ao ser humano desde que já sai do útero, que tem zonas, inclusive erógenas, sexuais, ativas, né, de prazer, que não necessariamente o que a gente chama de genitalidade. Há muita confusão ainda entre isso. A genitalidade, ela começa a se configurar na entrada da adolescência, com a relação nova dos hormônios que acordam, e aí vai-se em busca do outro para ter prazer. E a gente tem que entender também que a homossexualidade ela não é só um privilégio aí de animais humanos, e sim de toda a espécie de animais. Já está, né, em toda a gama de animais tem homossexualidade desde que o mundo é mundo. E a gente ainda tapa os olhos para isso, a gente ainda bota falsos conceitos em cima de impulso, de desejo. A gente controla comportamento, mas não desejo. E as pessoas estão sofrendo muitas vezes porque não estão vivendo seus desejos propriamente ditos por causa de um dito, né, social do feio, bonito, bom, mal, certo e errado. Então, eu acho que a gente tem que trazer à luz da consciência que no desenvolvimento tem fases, a sexualidade ela está inerente a todas elas, e a genitalidade é onde, de fato, eu vou buscar o prazer. E, para isso, eu, sim, preciso de um outro. Posso ter prazer sozinha? Também. Mas é da nossa natureza copular, trocar, né? Se relacionar. Acho que é um pouco isso, para a gente começar. E sempre foi muito cultural, né? De que essa troca de prazer deveria ser entre homem e mulher, né? Então, acho que a gente conseguir trazer isso de que esse desejo, na verdade, não existe um gênero específico, né? A gente pode sentir esse desejo por pessoas, né? Acho que isso é importante chamar a atenção. E a sociedade começou a aceitar isso de uma forma diferente quando começou a se perceber diferente cada vez mais, porque
décadas, anos atrás, existia já esse desejo por outros gêneros, né? Então, eu acho assim, né, que a gente tem que entender, eu penso que duas coisas têm que mudar. Educação emocional e sexualidade tem que ser ensinado nas escolas. Porque não se fala de educação emocional, né, com as crianças, e eu trabalho com isso, eu tenho que acabar capacitando elas para fazer essa leitura, e não se fala de sexualidade, e da onde nós viemos? De uma relação, né? Então, eu acho que esse tabu tem que se quebrar. As crianças têm o direito de compreender, de saber, de se perceber, né, para sofrer menos. Então, isso que tu falou, desde pequena é pai e mãe. Sim, é um modelo social, é um modelo imposto. Por isso que tudo que não é aquilo fica à margem. Né? A homossexualidade, na década de 30, também a gente sabe que se excluía, como se excluía uma pessoa esquizofrênica, né? As pessoas com doenças mentais iam, às vezes, para manicômios junto com os homossexuais. E não se tinha tratamento, não sabia o que fazer com aquilo, porque não é uma doença. Então, não se tratava, só se excluía aquelas pessoas, porque elas estavam à margem do que a gente chama sociedade. Voltando um pouquinho na questão da sexualidade, né? Me lembra muito quando tem pessoas que trazem um assunto sobre seus filhos, né? E aí uma confusão na cabeça dos adultos, né, com relação à sexualidade, de querer definir sexualidade da infância e da adolescência como se fosse uma sexualidade genital adulta, né? Por exemplo, pais de um adolescente ou uma adolescente que está se relacionando com alguém do mesmo sexo ou que está se descobrindo, né, homossexual ou bissexual, e daí os pais já imaginarem a relação sexual adulta, quando, na verdade, um pré-adolescente, um adolescente, está querendo pegar na mão, está querendo dar um beijinho, né? Então, colocar também, e a gente pensar, adultos se colocarem no lugar, se pensarem naquela época, né? O que quando eu era adolescente ou quando eu era pequeno estava pensando com aquela idade? Bom, não estava pensando em coisas adultas, né? Exatamente. Estava pensando na sexualidade lá infantil, né? Lá no pequenininho, o que é? É super gostar de um coleguinha e querer brincar e querer emprestar um brinquedo. Lá no pré-adolescente é pegar na mão, é fazer programações juntos. No adolescente é beijar na boca, é ficar, né? E aí depois é que se vai configurando uma sexualidade mais adulta a partir da adolescência, né? E para a vida adulta. Então também não colocar a sua fantasia, né, ali no jovenzinho. E também outra questão é que ter experiências homossexuais na adolescência não é definidor, né, para desenvolver a sexualidade adulta. A pessoa pode ter uma experiência homossexual na adolescência e ser uma pessoa heterossexual, né? Exatamente. Isso não definir. Pode também ser bissexual, pode também ser realmente homossexual. Não tem como saber naquele momento, né? E cada um só vai saber sobre si. Então, acho que uma coisa assim, que eu acho extremamente importante dessa conversa aqui, que é uma palavra assim básica da convivência social, que é empatia. Então, se eu não sei, eu não coloco o meu dentro do outro, né? A minha expectativa no outro. Então, eu paro, penso e tento entender, conversar ou me colocar no lugar do outro, sendo o outro e não sendo a mim, né? Exatamente. E aí eu ainda boto outra palavrinha, Nath, que é, pelo menos pela minha experiência, a culpa. Porque tudo isso que tu falou, de começar a pegar na mão, de querer trocar um abraço, depois dar um beijo, isso é inerente ao desenvolvimento humano, né? É natural, só que o que acontece? Quando eu começo a sentir que eu faço diferente do meu colega, do meu irmão, e a minha família já tem um julgamento, gera a culpa de eu ser eu mesmo. Então, eu vejo o sofrimento, gente, de pré-adolescentes e adolescentes com a culpa de primeiro se aceitar, para depois conseguir enfrentar o outro, a família, né, os amigos. Então, isso que tu falou é muito importante, a empatia, é olhar o outro como um olhar dele mesmo, não como o meu. Mas acontece que dentro da própria casa já fere as expectativas da família. A gente tem que entender que uma mãe, um pai é cheio de expectativa ao gerar um filho. Só que a gente tem que entender que quem vai fazer o script daquela história é o filho. Qual seria o momento certo para começar a conversar sobre isso com o teu filho? Quando a
criança, ela, primeiramente, pequenininha, muitas vezes, ela vem e te pergunta uma coisa, tá? Mamãe, eu nasci da tua barriga? Isso criança de 5, 4, 6 anos, tu responde aquilo, né? De uma forma adequada para o psiquismo dela, claro, e sem elaborar muito, porque às vezes nós também queremos elaborar demais, porque não sabemos como colocar aquilo. Então, a gente acha uma forma adequada de responder aquilo. Provavelmente, ali no final da segunda infância, 12, 11, 13 anos, eu tenho visto isso a partir até dos 10 no consultório, aí as perguntas começam a ficar mais objetivas. E a gente tem que sempre responder à altura da pergunta, não mais que isso. Tá? Eu acho que a gente... Não fantasiar. Não fantasiar, exatamente, não florir demais, ou não ser tão específico no momento que a criança não está pronta. Eu acho que é um jogo, Andressa, que na hora a gente vê como é que vem a pergunta e como é que eu vou organizar para responder. Nunca não respondendo nada. Nunca dizendo aquilo, agora tu não tem idade para a gente conversar sobre isso. Porque a curiosidade faz com que o humano busque, e às vezes ele vai buscar em lugares errados. E eu acho que os pais têm que começar a se preparar para conversar sobre isso, porque as informações na internet mesmo, elas estão cada vez mais presentes. Então, se tu não te sente pronto para falar com teu filho sobre isso, ele vai buscar informação na internet que muitas vezes pode vir de forma preconceituosa, né? Ou completamente distorcida sobre essas situações. Com certeza. Eu recebo no consultório muitas pessoas que me dizem, eu não consigo conversar com meu filho ou com a minha filha, mas eu percebo que. Então, eu propus uma terapia, porque pode ser que aqui ele ou ela consiga se abrir. Então, os pais, às vezes, já vêm até com aquilo pronto, mas eles estão em conflito, porque também mexe com a sexualidade deles. A gente tem que entender que nós somos espelhos, e sempre espelho do outro. Os meus filhos também são espelhos da minha sexualidade, da minha adolescência. A gente tem todas essas fases dentro da gente, né? Porque é adulto que a gente dá conta de tudo. E como é que foi comigo? Como é que foram os meus avós, meus pais? Então, quando a gente chega assim, por isso que é complexo. Por isso que não é uma coisa assim... É um preconceito? É um preconceito. Mas esse preconceito vem da onde? Da onde? Da onde? Alguém tem que quebrar esse tabu. E eu sempre digo que quando nasce na família alguém fora de um padrão, tem uma bela responsabilidade de quebrar isso, pelo menos naquela linhagem da família. Porque tu traz algo para a família se mexer, para discutir, para olhar para si. Muitas vezes os pais têm uma vida sexual e genital ruim, passaram anos não se encontrando sexualmente, genitalmente, e esse filho vem e tem a capacidade de fazer, buscar a própria condição. Tá? Isso mexe com a estrutura familiar de todos. Por isso que eu acho que tinha que estar na escola, para que a criança se empoderasse primeiramente de informação, para depois poder se empoderar dela mesma. E quero, principalmente tu, Léo, fale um pouco sobre essas percepções iniciais desses interesses, porque culturalmente a gente é ensinado de um jeito, né? Ainda mais na nossa geração, é ensinado de um jeito. E quando tu te percebe diferente dos teus colegas, o que isso causa dentro de ti? Como foi para ti essa experiência? Causa uma coisa, tipo, estranha. A primeira coisa que tu pensa é, sou diferente, né? Tipo, eu vejo ao meu redor, todas as pessoas são de um jeito e eu sou diferente. Será que tem alguma coisa errada comigo? Essa é a primeira coisa que se vem assim na cabeça, né? Porque é uma coisa que a gente não conhece, não tem conhecimento sobre, né? Isso que tu falou das escolas, que a gente não é ensinado, porque, por exemplo, a Cris falou sobre a educação sexual, que é super importante ter desde a época da escola, que como é importante que a gente tenha conhecimento, porque a gente está crescendo e a gente está se questionando sobre várias coisas, ainda mais na época de adolescência, começa a questão dos hormônios e tudo mais, né? Na escola, eu até falei para vocês agora há pouco, a gente teve educação sexual, que veio uma psicóloga aí na nossa turma conversar com a gente, falar sobre reprodução, sobre prevenção, uso de camisinha, DSTs, mas nunca se foi falado sobre sexualidade LGBT. Por exemplo, eu não sabia. Eu sabia que em mim alguma coisa... Eu queria saber além daquilo ali que me era dito, sabe? E às vezes a gente pensa assim... na escola nos é ensinado, né? Tipo, como é que a gente é uma coisa que não nos é ensinado, sabe? Tu perguntou agora de como é que eu fui percebendo, né? Nos filmes, por exemplo, televisão, que a gente começa a ver homens e mulheres se beijando, e eu penso assim, mas eu não tenho esse desejo de estar beijando uma mulher. Eu começo a focar mais no homem. Por exemplo, nas coisas de seção de roupa. Porque eu estou adolescente comprando roupa, eu vejo a figura dos homens, começo a prestar atenção mais na figura masculina, sabe? Eu começo, alguma coisa é diferente de mim. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai... É um processo de autoconhecimento, né? A gente vai se conhecendo
e vai se entendendo mais. E aí, por fora, acho que tu vai buscando informação, tentando assim, porque na escola não era nos informado, né? Na televisão também não é nos informado. Onde é que a gente vai buscar as coisas para a gente se entender quem a gente é? E aí acho que, por exemplo, uma coisa que para mim foi um marco assim, quando eu saí da escola, porque na escola a gente não tinha ninguém, pelo menos na minha escola, ninguém assumidamente homossexual. Então, eu me sentia... Havia um comentário, será que o Léo é? Será que o Léo não é? E eu me sentia na obrigação de ficar com mulheres em festa para que esses comentários parassem, sabe? Para eu me encaixar... Sentisse dentro do grupo. Dentro do grupo, me encaixar naquele perfil de que, não tem nada, vamos para a próxima, né? E quando eu saí da escola, que eu entendi assim, nossa, tem tanta coisa da vida... que isso é só mais um detalhe, que faz parte de quem eu sou, sabe? Então, eu não vou me importar com as outras pessoas, o que elas pensam e tudo mais. E aí foi o momento que eu me assumi para os meus amigos, quando eu comecei a faculdade. Para minha família demorou um pouco mais. Eu ainda tive uma demora para me assumir. Mas foi assim, depois que eu saí da escola, foi um momento que eu achei super importante, aí saiu um peso, né? E também na escola é onde a gente mais tem medo de preconceito, né? Sim. Mais tem medo de julgamento, de preconceito. Então, imagina... Porque a nossa vida é aquilo ali. Exatamente. A nossa vida é a escola. Não, e ali na adolescência, a nossa identidade é o grupo. Como a gente tem medo de exclusão, né? Pense assim, o bebê só enxerga o cuidador, a mãe ou o pai, né? Ou a babá. Tanto é que a relação, eu digo lá, sempre é em corredor. Se está com a mãe, nem quer ir no colo do outro. A criança, até 3 anos, ela se relaciona em corredor. Aquele é o mundo dela. Depois, na primeira infância, de 4 a 7, a criança começa a triangularizar, entende que tem o pai e a mãe que se relacionam e com ela. Aí na escola, né, tanto na escolinha quanto ali no início, 6 anos, a criança entende que a amiguinha brinca com a outra amiguinha e brinca também com ela. E essa triangularização é fundamental para a gente evoluir. Aí depois vai lá na segunda infância, tu tem que circularizar. A partir de 7 anos, eu explico para as crianças, inclusive, não adianta tu ter tanto ciúme desse ou daquele, porque tu tem que ter mais amigos para outras coisas, enfim. Então, para te ver como é importante a informação. Então, chega lá na adolescência, a importância aí é o meu grupo. E o grupo é quem eu sou no grupo, qual é a minha tribo, né? Na segunda infância, é como eu sou vista. Se a professora gosta de mim, eu sou inteligente, eu jogo bem, eu ganho medalha, isso é segunda infância. Na adolescência, é quem eu sou, mas a partir do grupo. Lá na idade adulta que tem o ego. Eu, Cristiane, que gosto disso, não gosto daquilo. Mas aí eu tenho que ter um ser já mais bem estruturado. Vocês imaginam a complexidade de tu ficar aí 18, 19, 20 anos da tua vida te construindo, e aí na adolescência que tu precisa de um grupo, tu não te encaixa. Ou ninguém te olha e de repente vem conversar contigo, e eu percebi, tu está precisando de ajuda, vamos conversar, te aceito, não te aceito. É muito importante, por isso que os adolescentes sofrem tanto, porque eles não querem ser excluídos de um grupo onde eles não se sentem iguais. E para eles terem prazer e buscar a genitalidade deles, às vezes eles têm que se esconder. E se esconder do próprio grupo, se esconder em casa, se esconder de si mesmo. E, Léo, tu chegou a te relacionar mais tempo com alguma menina? Não. Não? Foram só essas ocasiões esporádicas que, tipo, em festa, eu me obrigava a ficar com meninas para que as pessoas vissem eu ficando com meninas e não pensassem alguma coisa diferente de mim, sabe? E até quando eu comecei a ficar com menino também foi escondido, porque no meu ciclo de amizades, eu fui me assumindo aos poucos. Então, alguns iam sabendo, então, quando eu saí com os que não sabiam, eu tinha que ir escondido ficar com menino. É engraçado, porque é um processo. Que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. E quando eu me assumi para minha família, foi com uns 23, 24 anos. Eu achei tarde. Mas aí eu conheço pessoas que têm 40, 45 anos, que recém estão se assumindo e estão vivendo a sua verdade, sabe? E se descobrindo muitas vezes. E se descobrindo. Também, né? Então, como eu penso que ainda foi libertador ter sido essa idade, sabe? Porque ainda tem toda a vida pela frente para viver quem eu sou. Exatamente. Perfeito. Nath, e a tua história que é completamente diferente? Completamente diferente, né? Eu vivi uma vida heterossexual, né, a princípio, padrão, namorando caras, sempre foi bom, nunca tive dúvida de ter
atração ou não, né? E aí, de uns anos para cá, algumas coisas foram mudando e daí eu fui percebendo, né, que também tinha atração por mulheres. Mas era uma coisa muito... Nunca houve assim um conflito, ou vou fazer isso escondido, né? Até porque surgiu tudo, obviamente, né, pelas questões assim de ser aceita ou não no grupo, etc. Mas tudo de uma maneira mais inconsciente, assim, e foi surgindo já na vida adulta, depois de já ter o meu dinheiro, já ter a minha profissão, já ter a minha formação, já saber e ter segurança que eu tinha, né, de quem eu sou, né, quem eu sou na minha família, quem eu sou no mundo, quem eu sou profissionalmente, e aí, a partir dessa segurança, poder viver as outras questões, né? Poder viver o desejo. E aí, há anos atrás, aconteceu de uma amiga, uma conhecida, me beijar. E aí eu pensei, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. E pensei, olha, não é com ela, mas, né, pode ser com outra pessoa. E aí, na época, eu participava, tinha muitos amigos gays, né, gurias lésbicas e tal, e saía muito em festa LGBT. E daí estar, né, no meio, no grupo, perceber pessoas iguais, vai sendo libertador, né? Muito, porque daí tu percebe assim, tá, eu não sou a estranha, né? Eu não sou o problema. Só está acontecendo algo em mim que eu ainda não sabia, não conhecia, não tinha deixado vir à tona, né? Tu te identifica com aquelas pessoas, né? Sim, tu te identifica, tu participa, tu tá próximo, mas ainda assim era muito difícil naquele momento para mim, né? Porque eu tenho todo estereótipo de uma pessoa heterossexual, tanto que hoje, né, aqui é a primeira vez que eu estou falando abertamente sobre isso, mesmo não sendo algo escondido, né? Mas ninguém olha para mim e me identifica como a Natália bissexual ou a Natália homossexual ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas achei importante vir e falar porque recentemente, inclusive, uma pessoa conhecida, né, quando soube da minha história, uma pessoa que eu conheço assim do trabalho, né, não imaginava, não pensou, e aí um dia a gente estava conversando sobre coisas pessoais, e daí eu disse para ela, porque acabei de terminar um relacionamento, por isso não estou muito bem, rarará, porque ela, a ex-namorada, e daí ela, oi? E daí eu disse, sim, e ela, hein? E eu, Adoro. E aí, com o passar dos dias, das semanas, né, dessa amizade que foi se construindo, essa pessoa me veio me dizer, Natália, a partir daquela conversa contigo, eu também percebo algumas coisas em mim e vendo quem tu é, eu vejo que, opa, isso não é um corpo estranho dentro de mim, não é nada horrível, não é nada, né, de desvalor. Isso é só algo que talvez eu precise olhar e talvez vá em algum momento viver. E daí, quando ela me disse isso, quando tu me convidou, né, eu fiquei pensando, estar ali pode ajudar tanta gente, né? Porque, sim, eu sou uma profissional, né, tenho meu lugar profissional na cidade, no espaço, sou uma pessoa legal, né? Me considero ok, mentalmente falando. E tô aí, vivendo a minha sexualidade. Hoje tu te enquadra como bi ou como homo? Não sei, Isso sabe? é outro ponto que é importante falar, né? Como quem muitas vezes está se descobrindo, eu acho que às vezes existe essa pressão da sociedade também. Tá, mas o que tu é? Não sei. Eu não sei. Porque hoje o que a gente acredita? Num espectro, né? E aí coloca nas pontas. Na ponta mais extrema, homossexualidade. Na outra ponta mais extrema, heterossexualidade. Tá, só que entre o azul claro e o azul escuro, quantos tons de azul tem? Então, né, quando eu comecei a descobrir tudo isso, tinha várias coisas que eu jamais imaginava ter com uma mulher, do tipo namorar,
né? Ah, dei uns beijos ali, né? Como é que é? Bida e balada. Dei uns beijos ali numa guria, escondido, ninguém viu, né? Mas se eu for namorar, vai ser com um cara, né? E aí, bom, agora não. A pandemia me fez refletir muito mais sobre mim, né? A pandemia nos colocou dentro de casa. A pandemia me deixou com bem menos horas de trabalho. E, com isso, abriu um espaço que até então não existia em mim, né? E aí, bom, agora posso me ver, posso olhar para dentro mais do que nunca, né? E aí, bom, estou encontrando lá dentro algo que estava bem escondido, né? E aí, bom, já que eu estou encontrando isso, eu vou viver isso, né? Antes eu não vivi porque não estava evidente, não estava na consciência, né? Estava lá no inconsciente, né? Diferente um pouco do Léo, que daí precisou, tá, eu já sei o que eu sinto, eu sei que eu gosto de caras, mas eu vou fazer escondido, até porque era novinho, né? Tipo, eu vou descobrir isso aos 33 anos de idade, descobri, né? Já tinha vivido um beijo aqui, um beijo ali, mas vou descobrir isso aos 33 anos de idade, sendo psiquiatra, tendo meu consultório, sendo concursada pública, tendo meu dinheiro, ajudando a minha família, etc, etc, etc. Bom, peraí. Quem manda na minha vida sou eu. Perfeito. Quem vai viver isso sou eu, a partir de agora, aos 33 anos de idade. E tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, não leem, não estudam, não convivem com pessoas assim, e aí tem alguém muito próximo que depois de casamento, de ter filhos, Pois se então. descobre, né? E aí a pessoa... Poderia ser o meu caso, 33 anos, Exatamente. 10 namorados na conta, poderia ter Exatamente. casado Sim. com qualquer um deles, ter tido um filho com qualquer um deles, e depois, né, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui comigo. E não é feio tu saber antes ou tu saber depois, que tu consiga viver isso, né? Sim, então a gente volta ali no início, que a gente estava falando da coisa do rótulo, né? Do dicotômico, preto, branco, essa coisa que tu falou dos azuis. Ninguém te explica isso, que entre o azul claro e o azul escuro tem inúmeros, né? E tu tem que acabar descobrindo isso sozinho. Então, por isso... Muito sozinho, né? Eu me lembro, assim, né, quando eu comecei a viver isso, na pandemia, em casa, socada dentro de casa, e daí eu fui percebendo, tipo, eu tô querendo ver uns filmes, né, que tem algum casal de mulheres. Ou meu TikTok, daqui a pouco estava aparecendo várias gurias lésbicas. Eu disse, opa, isso significa. É um sinal. É sinal. Significa, é um sinal, né? É uma coisa tão boba assim, né? Tipo, o TikTok, é uma besteira. Mas foi um sinal para mim, sabe? Até isso às vezes eu nem falo porque parece muito besteira, mas foi um sinal. Tipo, daqui a pouco eu mandei uma mensagem para minha amiga. Amiga, eu acho que está acontecendo alguma coisa. No meu TikTok, no teu TikTok também tá ela, não. E daí eu disse, Então é um sinal. Mas que importante, né? Que tu começou a ler esses sinais, que tu começou a te perceber. Claro que tu tem um conhecimento também, né? Sim. Nós que trabalhamos com a área da saúde mental, isso nos facilita também, né? A buscar, nos direcionar, né? Para um lugar mais rápido, vamos dizer assim. Mas enquanto tu falava, eu fiquei pensando, o Léo com 24, tu com 33. Pessoas mentalmente sãs, né? E capacitadas, né? A serem, né? Porque é um direito. Amar é um direito. E a gente está conversando aqui sobre um direito. Isso ainda é muito louco, porque a gente tem que expor para as pessoas que é um direito. Então, acho que vocês ainda tiveram essa capacidade, né? Por todo o conhecimento, de repente, formação, de onde vem. Mas imaginem pessoas, como a Dessa disse, que às vezes tiveram um casamento, tiveram filhos, e aquilo grita em algum momento. Eu digo, ninguém queima etapa, né? No desenvolvimento humano, a gente não queima etapa. Se uma criança não for criança, ela vai fazer isso lá na idade adulta. Não for adolescente, vai buscar. A mesma coisa com a sexualidade. Se tu não viver a tua sexualidade de uma forma integral, o relógio vai bater e vai sinalizar em algum momento. E tem gente que vive essas relações de casamento, né, relacionamento, enfim,
com uma pessoa que depois venha se descobrir homossexual, e aí a sociedade questiona, mas tu não te dava conta, né? Não, porque às vezes nem a pessoa sabia que, né, dessa orientação, nem a pessoa sabia desse direcionamento, então não se dava conta. Exatamente, isso abre para tanta E coisa. também, muitas vezes, né, não era mentira aquilo. Por exemplo, eu namorei caras, nunca foi uma mentira. Sempre foi tudo muito normal, super, né, satisfação sexual, afetiva, etc, né? E tá, ok, né? E daí depois é que vem a vivência também daí com uma mulher. E daí tá, também iniciou um namoro e terminou, né, da mesma forma que os outros. Eu vejo assim, nossa, o dia que a gente puder ter mais pessoas que entendem isso como normal, natural, esse é o mundo perfeito, sabe? Porque tu só tá querendo viver o normal, sabe? Quando tu fala agora, fica claro assim pra gente, Nath, assim, ó, como se coloca dentro do genital essa questão. Porque tu tá falando de um relacionamento entre uma mulher verdade. e outra mulher, entre um homem e uma mulher, entre um homem e um homem. É tantas outras coisas que tem numa relação que não só cama, né? E as pessoas se Exato. agridem, porque a primeira coisa que elas pensam é nas duas pessoas fazendo sexo. Tá? Mas é muito mais que isso. É bem como tu Principalmente disse. se for não heterossexual, né? Exato. Vem dois caras se beijando, aí tu pode até contar a tua historinha, né, Léo? Vê duas gurias se beijando, sexualiza tudo aquilo. É só o que você né? enxerga, né? Só. Por isso que fica tão difícil de lidar. Essa história que a Nath falou, digamos, foi uma homofobia leve. Não foi uma homofobia com violência física, mas eu já não considero leve. Eu já ia, não. também não emocionalmente considero. não foi, né? mas é uma Emocionalmente, violência nada emocional. leve. Psicológica. Sim, sim. Mas não foi leve, né? E Mas- moral. E moral também, né? No que invade o espaço da gente, dá muita raiva e é homofobia. Tipo, eu saí para jantar com uma mulher e daí uma pessoa se achar no direito de invadir a minha mesa e falar alguma coisa. Todas as vezes que eu saí para jantar com um homem, ninguém nunca invadiu a minha mesa. Né? Agora, porque eu estou jantando com uma mulher, alguém se acha no direito de invadir a minha mesa e falar alguma coisa. Pronto. Não é que estragou completamente, mas a partir daquele momento eu já não estou mais pensando, rindo, brincando, conversando, flertando, como eu estava até um segundo atrás. Exato. Estragou, sabe? Aquela pessoa acabou com a minha sensação de meu direito de poder viver o que eu quiser. Perfeito. Que eu não estou fazendo nada contra ninguém. Apenas estava fazendo algo que eu já fazia quando me relacionava com homens. Exatamente. Né? E conta a tua história. Então foi assim, ó, estava numa festa de aniversário, né, de um grupo de amigos, o namorado de uma amiga minha, e eu tava com um rapaz que eu ficava, né? E a gente tava todo mundo junto no aniversário, no camarote da festa, e teve um momento que eu, uma pessoa normal, tava beijando o rapaz que eu estava, como todas as outras pessoas do camarote estavam. Tava todo mundo acompanhado, cada um beijando o seu Parceiro. seu parceiro ou sua parceira. E aí chegaram em mim o segurança falando que pedindo para eu me retirar porque tinham pessoas incomodadas naquele espaço, né? E eu achei muito estranho porque eu estava num ambiente com amigos que me conheciam, e estranhei aquilo, né? E aí mais surpresa ainda é o aniversariante chegar para mim e falar: olha, Léo, desculpa, mas você vai ter que se retirar, né? Porque tem pessoas incomodadas. Que situação. E acho que foi a primeira vez que eu sofri algo assim, sabe, assim, sério mesmo. Eu fiquei meio sem reação, mas eu queria fazer alguma coisa, só que o rapaz que eu tava não queria que eu fizesse nada, falou: vamos embora, vamos deixar isso para lá. Então a gente saiu, as minhas amigas também, a gente saiu do aniversário e fomos para outra festa, onde a gente podia curtir a noite feliz, sem se preocupar, sem preconceito, Mas daí sem tu se já preocupar. ficou com esse trauma. Já é um tanto que trauma. tu tá falando agora, né? Sim. E daí quantas vezes a gente, quando tá com alguém, né, do mesmo sexo, tu deixa de fazer coisas ou deixa de estar em lugares para não sofrer isso, Sim. né? Tipo, eu não sinto tanto assim homofobia, porque os lugares que eu vou, eu sei que são lugares ok, as pessoas com quem eu convivo me conhecem e sabem, né, o que eu vivo ou não. Só que às vezes a gente não se libera para ir em lugares
que tu vai sofrer algum tipo de homofobia. Por exemplo, 2 mulheres, eu e alguém, né? Eu e a ex-namorada, eu e alguém que eu tô ficando. Tu tá com uma mulher, tu tá de mão, ou tu tá beijando, daqui a pouco tem uns 3, 4 caras na volta sexualizando aquilo de uma maneira completamente inadequada, né? Daqui a pouco estão ali, eu e vocês 2. Não, é para não ter um homem ali. Nós não queremos uma terceira pessoa, né? A coisa de colocar sempre como algo promíscuo. Exatamente. Não, eu sigo sendo a Natália. Eu sigo sendo alguém que está se relacionando com uma pessoa, né? Não é porque agora eu me relaciono com mulher que daí eu virei a loucaça. Exatamente. E mesmo que eu seja loucaça, eu tenho o meu direito, né? E daí eu vou convidar para a loucura quem eu quiser e não quem está querendo se meter ali, né? Mas daí isso fica sistematicamente te lembrando de que, tem alguma coisa de diferente. Isso não é uma visão normal. machista também, né? Também. Uma visão machista que acaba sexualizando aquela cena, aquela situação, sendo totalmente invasivo, né? E muitas vezes não percebe o quão escroto é, né? Esse posicionamento. Sim, e isso que a Natália falou, né, é um trauma, e isso vai com que a gente vai se reprimindo mais ainda, tipo, e a próxima vez que eu sair, será que eu vou ter coragem de beijar o rapaz que eu estiver? Será que eu vou sofrer de novo isso, né? Agora eu lembrei na época da escola, por exemplo, quando eu ficava imaginando, nossa, e se eu tiver um namorado agora, eu vou ter coragem de andar de mão dada na rua? Porque na minha época, há 10 anos atrás, eu não via 2 homens de mãos dadas na rua, sabe? Hoje em dia tá bem melhor. E hoje em dia, quando eu vejo, eu penso, poxa, olha o que eu perdi. Na minha adolescência, não foi me permitido viver isso na minha adolescência, porque era uma coisa condenada. Exato. Não se podia, era, digamos assim, a sociedade proibia, olhava torto se via 2 homens de mãos dadas. E hoje, quando eu vejo, eu fico muito feliz. Ainda mais quando eu vejo adolescentes. Na época eu vejo, nossa, que bom que eles estão vivendo algo que eu não pude viver. As gerações, né, que sucedem têm isso de vir abrindo esse caminho, né? A gente tem que sempre cuidar isso. O que é a nossa sexualidade e o que é a promiscuidade, né? Os adolescentes, às vezes, eles estão até perdidos neles mesmos porque estão em conflito. Eu não sei como é que foi para vocês com a família, mas o lugar que primeiramente deveriam nos enxergar, né, ou nos acolher, é a família, e nem sempre. Às vezes é o último lugar que eu consigo chegar, né? Então, acho que isso é muito importante. Até gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque é no nosso seio familiar que a gente se reconhece. E quando eu me descubro algo que a família não esperava ou não tinha essa expectativa, passa por essa fase de rejeição, né? O medo da rejeição do próprio grupo. Como é que eu vou me enfrentar se eu não consigo nem enfrentar os meus, né? E depois eu tenho que enfrentar o mundo, a sociedade. Então, eu acho bem importante isso, que para quem esteja escutando, né, e que esteja se identificando, olhar para o seu filho, né? Tu falou que até os 24 tu não conseguiu abordar isso. Eu fiquei pensando, será que a tua mãe, como mãe, se permitiu perceber, se permitiu sentir algo e, de repente, ali na frente tu precisaria conversar mais de perto? Ou não? Eles se disseram surpresos, né? Então, eu escuto muito tudo isso e eu acho que isso é tão importante também da gente discutir aqui. Pois então. Então, para mim, assim, né, eu então venho de uma família que meu pai é militar do Exército, hoje na reserva, e do Rio de Janeiro, então considero que com a cabeça um pouco mais aberta, e a minha mãe daqui do Rio Grande do Sul, mais rígida nas coisas dela, professora, e eu entendo que isso com certeza foi uma das coisas que não me permitiu viver e saber mais sobre a minha sexualidade não heteronormativa desde a adolescência. Fui fazer medicina, fui fazer psiquiatria, né? Então tenho um bom conhecimento sobre funcionamento humano, etc. 7 anos de análise, mais outras 2 terapias aí na cabeça, né? Psicoterapia de orientação analítica, TCC, atualmente terapia dos esquemas. Então, sou alguém que, desde há muito tempo, né, há mais de 10 anos, em tratamento para me autoconhecimento,
para também poder trabalhar melhor, para poder distinguir as coisas dos pacientes das minhas, para poder viver melhor a minha própria vida, né? E ainda assim, precisei estar com 33 anos, né, para poder identificar e daí assumir isso, né, dentro de mim primeiro e depois para fora. Desde quando eu percebi o que estava acontecendo comigo e que daí eu efetivamente pensei, não, agora eu quero me relacionar de verdade com uma mulher, assim como eu já me relacionei com os homens. Eu me imaginei fazendo todas as coisas que eu fiz com os homens, andar de mão, tá nos ambientes com os meus amigos, vida normal, né? Claro que não é exatamente assim no fim das contas, né? No mundo ideal, eu imagino um dia poder viver assim e faço com que a minha vida seja o mais próximo disso possível. Mas daí a primeira pessoa que eu fui contar da minha família foi a minha mãe, que estava em Pelotas. Eles não moram aqui, né? Eu moro aqui, só eu da minha família. E a reação foi bem ruim, foi bastante difícil. Foi, tipo, o único lugar que eu sofri preconceito violentamente, né? Assim, violentamente, mentalmente falando, né? Foi dentro da minha própria casa, com a minha mãe. Depois, todo o resto da minha família ficou sabendo e todo mundo me mandou mensagens de apoio. Meu pai me ligou, que daí seria a pessoa esperada para ser super preconceituosa e não sei quem, me disse, minha filha, o que eu vou dizer? Tu é uma mulher inteligente, adulta, dona do teu próprio nariz. Quem sou eu para me meter na tua vida? Eu quero que tu seja feliz. Logo em seguida veio a fantasia, né? Ah, eu imaginava, assim, ter um neto e tal, mas daí tá, né? Tudo bem. Disse, pai, eu continuo tendo útero. Que confusão, né? Então, tipo, ele, é verdade. E daí se tranquilizou. E daí meu irmão também me mandou uma mensagem super querida. Aí minha irmã me mandou uma mensagem também. E aí os amigos que eu fui contando, todo mundo, né, que ainda não sabia, foi sabendo e foi tudo muito tranquilo. Com a minha mãe não foi, né? Depois ela tentou se aproximar e tal, foi bem tenso. Hoje estamos em fase de reaproximação. Que bom! Né? Porque, assim, é muito complicado, né? Eu consigo entender que para ela toda a expectativa que ela tinha a respeito de mim, né? Uma filha médica, né? Que querendo ou não isso socialmente falando tem um peso, né? É médica, bonita, inteligente, só falta casar e ter filho, né? Cumpriu o script. Vai cumprir o script, né? E aí, bom, meu script veio um pouco diferente, né? Daí, então, agora eu acho que ela deve estar se acostumando um pouco melhor com a ideia. Também dói muito ter que ser, assim, ter que ouvir ou ter que dar o suporte, né? Porque daí o que as pessoas diziam para mim? Eu que sou psiquiatra, trabalho o dia todo entendendo as pessoas, dou suporte, sou suporte para os meus amigos. Tu tem que entender ela. Aí eu disse, calma, só um pouquinho, né? Primeiro cada uma se organiza para depois a gente se entender. Porque eu também tenho que ser respeitada, eu também estou numa situação de fragilidade, né? Então, cada uma que se organize, o dia que quiser conversar comigo com respeito, com tranquilidade, estou super aberta, mas naquele momento era tudo muito difícil. Tipo, hoje, tá, né? Um ano depois, nem um ano, foi em novembro do ano passado. Mas, na época, foi muito ruim, né? Porque daí, me penso eu, lá na adolescência, como teria sido? Teria sido horrível, né? Eu não teria, naquele momento, estrutura mental para assumir e bancar isso que o Léo, né, conseguiu muito mais cedo, né? De viver, mesmo que escondido, de contar para a família e daí ver como é que ia ser e tal. Não deu, né? Tá dando agora, mas naquela época não deu, porque tinha um script para mim, né? E eu também estava cumprindo o script. Não eram só eles que estavam no script, né? E daí eu vejo hoje os adolescentes, os adultos jovens têm uma flexibilidade um pouco maior. Óbvio, tem a expectativa da família, tem a dificuldade na família, às vezes a família é mais rígida e tal, mas tem mais como encontrar os iguais hoje, eu vejo, sabe?
tu vê a televisão, enxerga alguém para se identificar, né? Tu abre não se usa mais revista, sei lá, abre o Instagram, né? E daí tem um influencer, aí tem um não sei o quê. Inclusive, isso é o motivo de eu estar abrindo todas as coisas da minha vida aqui hoje. Poder auxiliar alguém, né? Se, sei lá, uma pessoa se sentir confortada e etc., que bom, tá feito, sabe? Já faz a diferença. Porque sabe ver que a pessoa, né, venceu na vida. Ah, olha só, né, é homossexual, é bissexual e tá lá com a sua vida normal, né? Exatamente. Terminando faculdade, eu aqui, né, médica, psiquiatra, especialização disso, daquilo, daquele outro. Bom, mas eu também sou uma pessoa, né? Eu também tenho as minhas questões, né? E aí poder estar cada vez mais honesta comigo mesma, né? E poder trazer isso, acho que além da tranquilidade para mim que hoje tenho e que estou vivenciando tudo isso, também pode ser que traga para alguém. Isso que tu falou ali é muito importante, né? Tu tem que entender ela, a mãe, que é mais velha, que é de outra geração. Mas ela também tem que te entender. É bem isso. Não é uma questão de hierarquia, porque os meus pais são mais velhos, então eu suporto tudo deles, mas eles não vão suportar tudo de mim. Eu acho que isso é que é construção familiar, né? Por que a gente vem numa família? A gente vem para aprender. Ninguém é igual a ninguém, né? Os filhos, eu sempre digo, eles me ensinam muito mais do que eu possa ter ensinado a eles. Eu aprendo muito com a Andressa, que está com 30 anos. Aprendo muito com o Luan, que está com 25, porque na minha geração muitas coisas eram diferentes. Hoje eu estou com 50, então tu imagina, há 30 anos atrás, quando ela nasceu, era uma outra realidade. Nós nem tínhamos isso aqui à mão, como a gente tem hoje. Então, essa coisa do respeito, ele tem que ser linear. É bem isso. E a gente ainda tem essa problemática na sociedade da hierarquia, né? Tu me respeita, mas eu nem sempre preciso te respeitar. E justamente porque a gente ama, a gente tem que respeitar. Acredito eu que no caso da tua mãe, ela poderia até ter dito, tá, me dá um tempo, mas é o mais assertivo, né? Minha filha me dá um tempo, não realmente quebrou as minhas expectativas, quebrou Só um parênteses, lembrar os pais que isso não muda o filho, a filha, o que ele é intelectualmente, né? Como integridade, caráter. Isso não muda o direcionamento pessoal, entende? O profissional daquela pessoa, o quanto ela vai se dedicar para... Sim, não vai desmerecer ou colocar numa subclasse, né? Exatamente, porque eu acho que às vezes a expectativa ela foi tão frustrada em relação ao que eles colocam nos filhos, né? Que muitas vezes se pensa que toda aquela imagem foi destruída, né? Desmoronou. Mas, na verdade, eu acho que o ideal é tu começar a reconstruir aos poucos. Tá, que nem o teu pai disse, eu queria que tu tivesse uma família, mas eu posso ter uma família, eu posso ter filhos, então essa expectativa pode seguir acontecendo. Ah, porque eu queria que tu seguisse tendo um bom direcionamento profissional, mas não vai mudar nada profissionalmente. Entender que vai mudar internamente naquela pessoa e principalmente na parte de relação sexual, que é o que a gente estava falando, né? Porque o contexto todo fica igual. Eu escuto muito desse, assim, muito mesmo, assim. Agora, enquanto tu fala, eu lembro. Eu vou aceitar, mas está muito difícil para mim. Os pais dizem isso. Eu vou aceitar porque eu amo, eu vou aceitar porque eu vou me trabalhar, mas está muito difícil para mim. De às vezes ir lá para a gente conversar sobre isso. Mas aí é uma outra proposta, tipo, eu vou ter que me mexer, eu vou ter que ver isso de uma outra maneira, sair um pouco de mim mesmo. Isso é honesto, né? Tá difícil para mim. Bom, eu percebo que tá difícil para mim, ok. E agora imagina o quanto foi difícil para aquela pessoinha entender o que estava se passando dentro dela e daí assumir isso e ter força para ir além, numa sociedade ainda muito crítica. Para viver e vivenciar aquele sentimento, né? Aquela aquilo tudo que já há mais tempo vem lá dentro, né? Porque tu não dá um clique, hoje, olhei no espelho, agora hoje eu me cansei dos homens, dos boys, tô gostando de mulher. Não, né? Por isso até que a gente estava batendo na tecla da orientação, né? Por que não é uma opção sexual? Não tem várias opções ali, daí eu,
hoje eu acho que eu acordei meio hétero. Exato. Hoje eu acordei meio homo, né? Não, isso vai começando a existir uma orientação, se orienta A natureza. para tal ou tal lado, Orientação né? da nossa natureza. Não, e outra coisa assim, ó, é tão louco tudo isso que no início tu falou, não é uma doença, já está bem discriminado que não é uma doença, mas em relação a se vê como uma doença, socialmente falando ainda, porque o preconceito está aí, e a pedofilia não, a pedofilia é um crime, mas ninguém vê que aquela pessoa sim deve estar doente para poder buscar aquela prática sexual, né? E não se fala na pedofilia como doença na hora que vai se trabalhar sobre isso. Vocês já repararam? Agora a homossexualidade até hoje a gente tem que estar dizendo não é uma doença. Então é uma coisa muito doida que a gente tem que pensar, a gente tem que se questionar o que fere mais ao outro, à sociedade, a si mesmo, né? A homossexualidade é do indivíduo, é a condição dele. É inerente ao É indivíduo. inerente, ele vai fazer as práticas dele para com ele, com parceiro ou parceiros que ele queira. Agora, a pedofilia eu só trouxe assim para chocar mesmo, porque às vezes a gente engaja numa forma de pensar, numa orientação social e tu não questiona, né? É muito, muito mais sério, então, olhar para a pedofilia das pessoas, né? Esses homens, né? Essas mulheres, que é muito mais homens que mulheres, o que tá ali sim pode ter uma doença muito maior, que gera, claro, um crime. Mas a gente não pode contextualizar tudo assim e achar tudo tá certo, estão dizendo isso ou estão fazendo desse jeito, então eu não vou questionar. E acho que no pensamento assim, né, pensando nos pais, muitas vezes atendo pessoas, né, adultas, que daí têm filhos que estão se descobrindo, né, gays ou trans, né, que agora tem mais, assim, a gente vê mais, porque está mais contextualizado, existem mais os tratamentos, etc. E daí aquele questionamento assim do como eu devo lidar? Isso é tão bonito, né? Porque é uma preocupação genuína do pai e da mãe, né? De como lidar com aquele filho para não causar um sofrimento, para dar um suporte para que aquele filho possa viver lá fora de casa com uma estrutura e sabendo que tem o seu suporte em casa. E sabendo se defender também. E é legal, tá buscando conhecimento para saber lidar da melhor forma. Até porque a gente sabe quem mais sofre mentalmente em qualquer aspecto, e daí no grupo LGBT isso é bem importante, o nível de grau de sofrimento, né, pela não aceitação, né, pela solidão, por não entender, acaba adoecendo mais Com também, certeza. né? Depressão, ansiedade, Até tentativas suicídio. de suicídio, né? Suicídio completo. Bom, as taxas são maiores. Por quê? Pela não aceitação, Exato. pelo nível de sofrimento. E onde? Principalmente nos seus meios. Exato. Não é o lá na festa, o segurança te tirando da festa, que vai te causar, né, causar, entre aspas, um episódio depressivo. É a tua família não te aceitando, é os teus amigos te excluindo, é tu ficando sozinho, solitário, sem entender o que está acontecendo contigo e sem suporte algum, né? Exatamente. Como é importante a gente estar falando disso, a nossa casa, o nosso lar, é a nossa base, né? Então, quando a gente tem um apoio, a gente tem a força do mundo para encarar lá para fora, né? No meu caso, eu demorei porque, na minha concepção, eu não precisaria me assumir, porque eu não via meus amigos héteros se assumindo para a família deles, né? Então ficava uma coisa assim, por que eu vou ter que falar que eu sou gay, sendo que eu não vejo ninguém dos meus amigos falando assim, eu sou hétero, sabe? Mas ao mesmo tempo, como a gente vai se reprimindo e não falando sobre essas coisas. Por exemplo, quando eu trabalhar, eu pensava assim, meu Deus, se eu tiver um colega gay, levar lá para minha casa, o que vão falar lá em casa, né? Será que o Léo é gay porque tá andando com, sabe? É uma coisa assim, então eu não queria me assumir, mas eu tive que falar para deixar claro, sabe? Para não ter dúvida de que eu sou e é isso aí, para tirar um peso, porque a gente fica, digamos, vivendo reprimido, sabe? A gente não vive completamente. No meu caso, que a Cris perguntou, eu tive que me assumir para minhas irmãs. Eu fui criado por elas e pela minha avó. Eu perdi meus pais ainda criança, então eu não tive ter que me assumir para eles, né? Tá. Então eu fui criado pelas minhas irmãs e pela minha avó. Então também fiz terapia para poder me auxiliar, para falar com elas. E foi tudo tranquilo, foi tudo. Elas falaram assim, Léo, a gente te ama do jeito que tu é.
te amamos por quem tu é, né? E aí o que rola, o que eu acho que tem mais medo é o preconceito das outras pessoas. Ficar assim, nossa, meu Deus, e se tu apanhar na rua, não sei o quê. Gente, calma, né? As coisas estão melhorando, não é assim como era 10, 20 anos atrás, sabe? Mas tu vê o quanto isso é, né, enraizado, que a família fica com medo que tu apanhe na rua. Meu Deus, qual é a outra condição que alguém tem que tu sai de casa e a tua família tem medo que tu viver algo normal, né, tu não volte ou tu vá ser morto, sabe? Sim. Só no Brasil, né? Porque aqui é muita violência. E o Brasil, né, é o país onde mais se tem número de mortes homossexuais, né? O México está em segundo lugar. De violência também, né? Mas, ao mesmo tempo que eu tive o apoio das minhas irmãs, eu tive de parentes mais distantes comentários que, para mim, não fazem diferença agora, sabe? Mas são comentários de gente preconceituosa. Desde criança, eu fiquei ouvindo assim, anda como homem, fala como homem, não sei o que e tal. E aí isso vai, tipo, eu fico pensando assim, nossa, eu não sou homem, porque, né? O que isso tem a ver uma coisa com a outra, o jeito de eu falar, o jeito de eu andar? Que conflito, né? Como a gente vai... É um conflito interno, tipo, tentar entender, nossa, mas eu sou homem, não, sabe? É uns comentários assim. E um dos comentários que eu acho que mais foi... Tipo, que mais me tocou lá dentro, assim, que realmente machucou. Eu não sei quem foi a pessoa, eu sei que foi um parente meu distante, mas que para mim não faz diferença. Eu fui visitar minha família e uma prima minha me disse assim, que algum parente tinha falado assim, ainda bem que o pai dele está morto, para não ver ele assim. A pessoa que vê como doença, né? Ainda bem que seu pai não viu isso. Imagina, olha o que é a ignorância de ignorar, né, a situação, o fato em si. A pior doença é a ignorância, né, gente? Porque quando a gente se aproxima de alguma coisa, olha de perto, percebe, se permite, porque primeiramente eu vou olhar com o meu olhar, o meu conceito, mas se eu tenho a capacidade de sair de mim mesma, eu só aprendo, eu cresço, né? E eu acho que uma das maiores doenças é a ignorância, o fato de ignorar algo, não buscar, né? Não... E daí a pessoa querer embutir no outro a sua ideia, né? Por exemplo, né? Coisas que não parecem homofobia, mas são. Eu já ia perguntar sobre isso. Porque não parece, mas é, né? Por exemplo, terminei o relacionamento, né? Com uma mulher. Aí fui jantar com uma amiga. E aí, amiga, tô mal, terminei, né? Não tô bem, vou ficar bem. Aí, qual é a primeira pergunta? Tá, e agora? Tu vai namorar homem ou mulher? Amiga, eu só quero ficar bem. Sabe? E é uma questão minha também. Tipo, é um problema meu, né? Não é um problema, mas é uma questão minha. Mas olha como a pessoa não consegue, muitas vezes, nem se colocar no teu lugar, né? Te acolher naquele momento. Eu terminei um relacionamento. Se eu terminasse um relacionamento com um homem, ela ia me perguntar, e como tu tá? Não ia me perguntar, tá aí, tu já tá atrás do próximo? Né? Não. E, né, não parece, mas é. Ou quando quer colocar, até pode ser homossexual, mas na frente de todo mundo, ou então não sei o quê. Não, peraí, com licença, né? Com licença, quem manda na minha vida sou eu, né? Quem vai fazer ou não sou eu, quem vai se expor ou não sou eu, né? Então, a dificuldade que as pessoas têm, assim, de apenas se colocar no lugar do outro, pensando como o outro, né? De ter empatia. Não, eu me coloco no lugar do outro, mas eu, uma pessoa heterossexual, definindo as regras sociais do meio para a pessoa não heterossexual. Não, peraí. Tá tudo errado. Bagunça, tá tudo errado, né? Ou então, por exemplo, vem duas mulheres. Quem é o homem da relação? Não, meu filho, não é para ter homens. Quando vem dois homens perguntam quem é a mulher da relação, porque não é para ter mulher também. Definitivamente, esse outro gênero tá fora dessa relação. É que são fantasias, eu acho, né? Que as pessoas sem cultura ficam imaginando, idealizando, entendeu? Sim, mas o quanto a gente tem que falar sobre isso para que as pessoas não sigam falando isso, né? Porque elas não têm esse direito, né? Por que isso dá tanta curiosidade? Porque não é falado desde sempre. Por isso que eu digo, sexualidade e emoção tem que ser trabalhado na primeira infância, não é nem na segunda.
entre 4 e 7 anos, a gente tem que falar sobre isso. Porque as pessoas ficam curiosas, criam fantasias, dentro do seu próprio preconceito e julgamento, aí fica esse burbúrio, agora isso, aquilo outro, sendo que às vezes não tem nada a ver. Vocês que estão aqui trocando com a gente, esclarecendo, né? São seres humanos gostando de seres humanos, e está tudo certo, né? A minha sexualidade e a minha genitalidade, eu tenho que me entender uma vida inteira. A gente nunca está pronto. Na verdade, as pessoas têm muito isso, né? Tá, mas tu definiu o quê? Tu é definido a quê? Não existe definição. Nós somos seres naturalmente complexos. A gente, graças a Deus, eu não sou a mesma de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Agora eu não sei como serei daqui a 10 anos para frente, né? A gente está sempre mutando. Eu gosto muito de dizer sempre no consultório, tu não é, tu está, né? Então, tu não é uma pessoa assim ou assada, tu pode automaticamente te transformar a partir do teu novo olhar, dos teus novos conceitos, do teu novo movimento em si mesmo, né? Mas a gente precisa ter segurança para buscar esse caminho, porque senão a gente está sempre se comparando, achando que está certo, que está errado, que vai ser aceito, que não vai ser aceito. Esse é o maior conflito, né? Então, acho que o que a gente traz aqui hoje é que a sexualidade precisa ser mais discutida, como está sendo aqui. As pessoas têm que entender que é algo natural, inerente ao humano, ao animal humano. Acho que é por aí. É entender que somos pessoas, né? E a sexualidade, a orientação sexual não desmerece em nada ninguém, né? E não se sentir culpado também, eu acho, por querer experimentar. Porque eu acho que como isso não é falado, né? Isso não é nunca abordado no nosso meio de uma forma natural. Quando se tem vontade de experimentar isso, até por amigos, né? Que tu tem uma relação íntima, que tu consegue ter troca sobre várias coisas, quando tu vai falar sobre isso, já gera... Sabe? Amigas que já me falaram sobre isso, sobre a curiosidade de querer experimentar, elas esperavam uma reação natural, entende? Aí eu tinha reação natural e elas falavam: ai, tu não vai achar estranho? Não, eu não vou achar estranho, tá tudo bem, entende? E tu não precisa experimentar isso e aí, a partir disso, tu te denominar isso ou aquilo, entendeu? Como se fosse um direcionamento eterno. Tu pode simplesmente matar essa curiosidade para saber como tu vai te sentir, porque eu acho que quando tu tem o sentimento, como vocês, né, relataram, de querer experimentar ou de sentir uma coisa diferente, por quanto tempo algumas pessoas ficam reprimindo isso dentro de si, não aceitando, querendo negar, aí tentam casamento, aí tentam isso, tentam aquilo, né? Para depois ou vivem infelizes ou vivem sempre numa busca, até sexualmente, atrás de algo que não vão encontrar, porque não é aquilo que elas estão buscando, né? E acho que é importante, assim, que entender que para cada pessoa é diferente, né? Daqui a pouco, para a pessoa já entendeu que tem, né, um desejo por alguém do mesmo sexo, não viveu isso, e daí está insatisfeita no casamento, não sei o quê. A outra não, está satisfeita, está feliz, mas daí surge esse desejo, né? Aí a outra pessoa, está realmente de maneira consciente abafando esse desejo. Bom, cada um é diferente. Outra coisa, assim, que eu acho importante é que querer colocar no outro, né, as suas próprias regras não vai funcionar, né? O outro é que sabe da sua própria vida, né? Então, não, mas então tem que ser assim, isso que tu falou. Mas então agora tem que definir. Tem que definir o quê, sabe? Tem que deixar a pessoa ver e viver, e daí, se quiser, ou quando puder, ou sim ou não, definir ou não, né, as coisas, para poder ser verdadeiro, né? Esse respeito, né? Tu estava falando. Até nas relações heterossexuais, às vezes não tem esse respeito. Exato. A pessoa dita o que o outro deve ser, como deve funcionar e fazer, né? Então, acho que o respeito é a base para qualquer relacionamento. Né? E está faltando muito respeito na nossa sociedade. Está faltando empatia na nossa sociedade. Está faltando orientação, embora a gente tenha todos os meios hoje para isso. Né? Eu acho que isso aí que tu está colocando é muito importante, respeitar o outro. A gente tem direito de amar. Né? Não tem que amar com condição.
Tem que amar. A partir do momento que eu amo com uma condição, eu já estou me sobrepondo ao outro, né? Já não é amor, né? É qualquer outra coisa, né? E fora todo o contexto que tu falou ali, que eu achei muito importante, que não é só sexo, genitalidade, é uma relação entre duas pessoas humanas que querem construir uma vida, uma história, desenvolver afeto, formar família. A gente tem que olhar com um olhar bem mais amplo para a questão, né? Perfeito. E quando tiver alguma dificuldade, a pessoa de se colocar no lugar, bom, vai lá, dá uma lida, sabe? Bota no Google, vai assistir de novo nosso podcast. Vai assistir alguma coisa, vai seguir no Instagram, vai te munir de informação, sabe? Tá ainda com dúvida? Tá, pergunta então para a pessoa, mas cuida como, sabe? Não vá ser uma pessoa ridícula, né? Uma pessoa agressiva, preconceituosa. Te aproxima de quem tu tem de próximo e tira, então, as dúvidas ou pede informações. E acho que nesse processo também, o autoconhecimento, que nem a gente disse lá no início, né? E a tua autoconfiança também tem que estar muito bem treinada para que tu consiga te expor e consiga... Acho que tu nunca vai estar pronto para enfrentar o preconceito, porque tu nunca sabe como ele vai vir. De todos os tipos, né? É sempre uma violência contra o outro, né? Exatamente. E ninguém está querendo ser violentado. Exato, mas acho que quanto mais preparado tu tiver e autoconfiante em relação à tua, né, orientação, melhor é para que tu consiga lidar com os contextos. Porque é que nem o Léo estava citando, às vezes os comentários vão vir de pessoas próximas, né? Comentários muito horríveis. Que, na verdade, os que tocam e ficam são os das pessoas próximas, porque essas pessoas é que têm alguma importância na tua vida, né? Agora, uma pessoa da rua, por exemplo, essa pessoa que invadiu a minha mesa enquanto eu jantava, eu nem me lembro a cara dela mais, né? Eu trouxe aqui o exemplo pela questão da invasão. Agora, todas as coisas que eu ouvi, né? Por exemplo, da minha mãe, eu me lembro, né? Então, isso do Léo foi alguém da família dele, né? Que conhecia o pai dele. Então, tá aí, né? E acho que também o momento da vida, né? O quanto os adolescentes, por exemplo, precisam ser protegidos por nós enquanto sociedade para poderem viver a sua orientação e a sua sexualidade dentro do momento correto, né? Daquela época do desenvolvimento. Mas como precisam ser protegidos? E a gente está... A escola, né, poder falar sobre sexualidade, proteger, a família tá atenta, né, e proteger e dar suporte, né, e dar carinho e dar afeto para essa pessoa poder viver o fora também, né? Como o Léo disse, né, quando a gente pelo menos sente que está com a família, tu ganha força. Né? Realmente concordo contigo. A nossa família inicialmente é toda a nossa força. Agora, quando tu já começa sozinho, fica mais difícil remar sozinho, difícil, né? Eu fico pensando assim, tipo, o quão privilegiado a gente é de ter o apoio da família. Porque às vezes tem pessoas que se assumem e são expulsas de casa. Exatamente. São jogadas na rua e, tipo, te vira, encara. E aí, como é que faz, né? Eu não sei responder porque eu não vivi isso. Exatamente. Então, é muito mais difícil, tipo... Porque a família, que é onde tu nasceu, onde tu tem como base, não te apoia e não tá ali te segurando para tu encarar o mundo. A gente fala, né, da resiliência. Tem pessoas que são muito resilientes e passam pelo que tu está colocando e se fortalecem. Mas tem pessoas que não têm essa resiliência, né? E aí deprimem, tentam suicídio, ou acabam nunca tendo um sucesso na própria vida, também, às vezes até financeira, não só emocional, porque aquilo fica abalado dentro dela, do eu. Tem pessoas que mudam até de cidade, né? Para conseguirem viver isso de uma forma livre, né? Olha, não é incomum. Olha que pesado, né? Tu tem que... A gente está no sul do Rio Grande do Sul também. Todo esse contexto é muito importante, né, gente? Tu tem que mudar de ambiente para poder ser quem tu quer ser, sendo que tu não quem vai tu é, roubar, né? Não é nem quem tu quer ser, é quem tu é. é. Exatamente. Tu apenas apenas tu não vai roubar, tu não vai fazer nada de errado com ninguém. Nada criminoso, né? Querer ser livre, Tu né? tem que retirar. Né? Tu apenas quer viver a tua felicidade. Plenamente. Ser. Tu quer ser. Um direito. Um direito. E, gente, uma mensagem final, assim, para todo mundo. Depois de toda essa nossa troca, todo esse nosso bate-papo, o que vocês acham importante deixar de mensagem, tanto para aquelas pessoas que não sabem como lidar isso ainda, né, num contexto familiar ou num contexto de amizade, ou para aquelas pessoas que
não entendem ainda o que estão sentindo, né? Não esperavam sentir o que estão sentindo, como a gente trouxe algumas histórias, ou então para pessoas adolescentes, que eu acho que é onde entra um dos grandes conflitos por ter muito medo da rejeição do grupo, porque como a Nath disse, quando a gente é adulto, a gente já tem, não sempre, mas muitas vezes mais força para enfrentar, né, algumas reações, mas na adolescência a gente sempre tem esse medo da rejeição, né? Medo de não pertencer mais àquele grupo. Então, vamos deixar uma mensagem final, assim, para o pessoal. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é em buscar cada vez mais cedo o autoconhecimento, né? Se a gente tem ou não tem apoio da família, a gente tem que buscar através de um professor, de um colega, de um parente, de um amigo. Da terapia. Da terapia, sim, terapia. Eu acho que é fundamental. Eu fico super feliz porque eu atendo crianças e meu consultório está cheio de crianças e isso é importante porque os pais estão se abrindo mais, estão pelo menos dividindo com um profissional, estão aceitando que às vezes sozinhos não vão conseguir, né? Porque a gente não é onipotente, a gente precisa do outro e a todo tempo e a todo momento. Então, eu acho que a primeira coisa é trabalhar, sim, dentro desses pequenininhos, né? E a gente começar a perceber si mesmo, porque a nossa sociedade também nos faz olhar muito para fora, né? Eu gosto de dizer que quando a gente nasce, a primeira coisa que eu olho na maternidade é nos identificar com alguém. É igual ao pai, é igual à mãe, é igual ao tio. Bom, então a gente já é inscrito, né, de ideias ali, de projeções ali. Então, aos poucos, conforme eu vou me dando conta de mim mesmo, que melhora ali na segunda infância, a partir dos 6, 7 anos, eu tenho um ego um pouquinho mais estruturado e diferenciado. Acho que ali eu diria para as pessoas buscarem se reconhecer, se perceber, né? E que qualquer dificuldade que sintam, que foge de um padrão, busca ajuda, né? Busca conversar com alguém, né? Não fica sozinho com isso, porque isso também adoece, né? Seja qual for a situação, eu acho que a gente precisa do outro, né? A gente não se faz sozinho. O ser humano precisa do espelho da sociedade, do grupo. Eu acho que é muito importante que a gente olhe para isso. Como mensagem final, eu queria dizer, acho que para quem está escutando, que a primeira coisa, assim, a tua felicidade é a coisa que mais importa. Além da família, além dos amigos, além da sociedade, eu acho que a pessoa tem que buscar a sua felicidade, independente do que vão falar, se colocar em primeiro lugar. Buscar terapia é super importante, essencial para a gente se entender e buscar autoconhecimento também, porque é uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida, se autoconhecer, é primordial. Buscar apoio. Se não tiver uma família para apoiar, buscar pessoas que vocês confiam, né, para ter um apoio de alguém, porque é importante essa fase de descoberta, de autoconhecimento, de se entender como pessoa. Tu precisa ter um apoio, porque sozinho é muito mais difícil, né? E dizer também que acho que as coisas estão melhorando. Hoje em dia está bem melhor do que era antes, então as pessoas estão mais têm mais respeito, apesar de ainda existir preconceito. Acho que é importante falar que existem países no mundo que ainda criminalizam a homossexualidade. A gente não é em mundo todo que ainda as pessoas têm o direito de se casar, pessoas do mesmo gênero, né? E acho que é isso. Acho que o Léo falou tudo tão bonitinho. Eu concordo 100%. E para as pessoas que estão em alguma conflitiva e tal, eu quero dizer que tentar de alguma forma poder viver mesmo isso, né? Para buscar a felicidade, buscar a satisfação, buscar a verdade, né? Porque tu ficar vivendo algo que não é a tua verdade é muito ruim, né? É fake, então ir atrás da tua verdade, vem pro vale que vai dar tudo certo. E para os pais e pessoas familiares, etc., né? De alguém que está em conflitiva ou de alguém que não heteronormativo, é assim, pensa, te coloca no lugar do outro, tu realmente pensa que essa pessoa teve uma escolha? Não foi uma escolha, né? E deixa ela viver a sexualidade dela e a vida dela como tu também pôde, né? Então, eu acho que a minha mensagem principal, que eu estou falando desde o início, assim, empatia, sabe? Te coloca no lugar do outro, tu tá com dificuldade, vai buscar os teus meios, vai tu buscar a tua terapia, vai tu conversar com pessoas que tenham a mente um pouco mais aberta, que possam
te trazer algum conhecimento positivo, sabe? Não te agarra em coisas ruins. Só quem vai ficar mal é tu. Só quem vai se afastar da pessoa que tu gosta e que hoje está vivendo nessa conflitiva é tu. Então, deixa esse preconceito aí de lado, sabe? Baixa a guarda e vamos ver todo mundo bem, sabe? Vamos construir algo de melhor daqui para frente. Eu acho que o que ele disse é fundamental. É a gente que tem que ser feliz, é a gente que tem que buscar essa felicidade, não está no outro. A gente compartilha com as pessoas, né? A gente fez um podcast aqui sobre felicidade, eu e a Dessa, e acho que ficou claro isso, que a felicidade é um estado, ela não está em alguém ou em algum lugar. E a nossa sexualidade pertence a nós, é um direito. Então, faz parte, né, eu buscar isso. Eu sou sempre defensora de que as pessoas elas precisam se autoconhecer para conseguirem encontrar a sua felicidade, o seu espaço feliz, né? Eu já convivi com pessoas que têm conflito em relação a essa orientação sexual e eu sei o sofrimento que isso é. E a mensagem que eu queria passar é para que aquelas pessoas que têm dúvida ou que têm medo, né, de julgamento, busquem o autoconhecimento, né, para conseguirem forças internas para enfrentar tudo isso. Infelizmente, ainda existe esse preconceito, então a gente não pode excluir isso de uma sociedade de uma hora para outra, mas se a gente se sente forte o suficiente para ser quem a gente quer ser, né, quem a gente é, e a gente tem certeza dentro da gente que a gente está indo de acordo com os nossos sentimentos, isso é o mais importante. Mas não ignorem os sinais e os sentimentos que vocês sentem, porque eu acho que às vezes a gente acaba ignorando, e não só nesse contexto, mas em tantos contextos de vida, a gente ignora tanto o que realmente a gente quer por medo de decepcionar o outro, só que a gente acaba se decepcionando no meio disso tudo. Então, das experiências que eu já tive, de acompanhar amigos próximos, enfim, que não conseguiram se permitir viver isso, o sofrimento sempre foi muito maior, né? E era muito... Não era nem por não ter uma certeza do que era, mas era uma incerteza da reação dos outros. E ninguém tem o direito de medir ou de direcionar as nossas escolhas e a nossa felicidade. E a gente é que tem que se responsabilizar por isso, por mais difícil que muitas vezes seja, né, tomar certas decisões. Às vezes a gente precisa decepcionar, de certa forma, os outros e acabar com a expectativa dos próximos, mas para poder se colocar em primeiro lugar, que eu acho que é uma dificuldade muito grande, né, também da nossa sociedade. Perfeito. Perfeito. Então, quero agradecer muito, muito, muito vocês. Eu te agradeço. Tenho certeza que foi uma troca que vai ajudar muitas pessoas a refletir, né, a pensar. E para finalizar, a última frase é, pelo amor de Deus, sem preconceito, né? Por favor. Porque acho que quem comete esse tipo de preconceito, tanto em ato quanto em palavras, não sabe o quanto está machucando o outro, né? Ou muitas vezes não tem ideia do tamanho, né, dessa agressão, que muitas vezes a mental ela é muito maior e mais doída do que a agressão física, né? E que pode causar marcas no outro, que vai mudar negativamente a vida de alguém que não merece isso, não merece ser vítima, né, dos teus conflitos, porque quem tem preconceito é muito mais por um conflito seu do que por qualquer outra coisa, né? Sim, Exatamente. E lembrando que homofobia, lesbofobia e transfobia tem tratamento. Exatamente! Maravilhoso! Muito bom, né? Muito obrigada, gente. Obrigado. Quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.